Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Mika e voltamos com mais um vídeo de retrospectiva literária. E no vídeo de hoje eu trouxe romances fofos, mas que são quentes também. Eu sei que é disso que vocês gostam de romance que a gente se derrete ao longo da leitura, mas também que tem aquela pimentadinha, né? Que deixa aí a leitura um pouquinho mais interessante e que nos faça inveja. Pois hoje eu vim atender o pedido de vocês e trouxe aqui 5 livros que traz essa mescla perfeita entre a parte fofa com a parte mais caliente. E são cenas calientes assim, ó, de dar água na boca. Então prepara o bloco de anotações e vamos falar desses livros. Mas antes disso, já deixa like nesse vídeo, assim eu vou entender que você gostou. Não esquece de hypá-lo, porque assim vocês ajudam o canal a crescer. Esse vídeo vai ser divulgado para mais pessoas e mais pessoas vão poder conhecer o capítulo 13. E aproveita, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa as notificações, porque tem vários vídeos bem legais ao longo dessa retrospectiva literária. Vou trazer mais conteúdos para vocês, relembrando todos os livros que eu li em 2024 e tem muita coisa ainda pra gente comentar. Então se inscreva, ativa as notificações e venha fazer parte dessa comunidade. O primeiro livro que eu vou recomendar pra vocês definitivamente foi um livro que eu me surpreendi bastante, porque pela capa você não imagina que o teor dele vai ser um pouquinho mais sensual. E isso me surpreendeu muito, muito mesmo. Inclusive a parte quente foi o que eu mais gostei nesse livro. Eu tô falando de Alto Teor Amoroso. Esse é o primeiro livro de uma série da Eliot Fletcher e ele vai contar a história da April, uma atriz que tá passando por alguns problemas na sua carreira e ela acaba de perder o seu avô e ela precisa voltar pra ilha de Skye lá na Escócia para organizar toda a papelada do testamento e também dar continuidade aos negócios que o avô geria. Ele e a avó tinham uma destilaria de uísque que aparentemente não tá funcionando e a April precisa tomar algumas decisões importantes a respeito desse negócio. Porém, quando ela chega na Escócia, ela descobre que o Malcolm, um garoto da sua infância e que também era muito próximo da sua família, tá tomando conta da destilaria e produzindo o seu próprio uísque. Ao longo de todos esses anos, ele trabalhou ao lado do avô da April e o sonho dele era comprar a destilaria de uísque. Só que infelizmente o avô dela faleceu e deixando essa responsabilidade para ela. O problema é que esse empreendimento não tá indo muito bem, ele tá dando mais prejuízos do que lucros. E para realmente focar na destilaria, a April precisa trazer mais clientes para ela. Então ela resolve seguir ali um plano de negócios para poder trazer mais marketing, já que ela é uma atriz famosa, e quem sabe assim conseguir vender mais e fazer a destilaria pelo menos viver por conta própria. Porém, quem não tá muito animado em ter que trabalhar com a April é o Malcolm, que como falei, conhece ela desde a infância, mas apesar deles terem ali se conhecido um pouquinho mais na adolescência, eles não são íntimos. Muito pelo contrário, o Malcolm se ressente pela April ter ido embora, ter deixado os avós e nunca ter voltado para visitá-los. Como ele fazia parte do dia a dia dos avós da April, ele sentia isso como uma traição, como se ela estivesse renegando as suas origens. E para deixar esse ressentimento mais interessante, o Malcolm era apaixonado pela April quando eles eram mais jovens. Ele tinha uma quedinha por ela, mas ele sempre foi muito tímido e ele nunca conseguiu falar sobre seus sentimentos para ela. E agora ela tá ali de volta na sua vida depois de tantos anos e ele não sabe lidar com essa situação. E é esse reencontro que a autora vai trabalhar ao longo dessa história. Alto Teor Amoroso foi um livro que demorou para acontecer. É uma história mais lenta inicialmente. A gente vai primeiro ser situado ali na história de vida dos personagens, tanto a April, que tem seus motivos para estar voltando para a Escócia, não somente pela morte do avô, ela tá vivendo ali umas crises no seu trabalho, e também toda a questão do Malcolm de ser um homem extremamente grande e desde criança ser ridicularizado por isso. Ele nunca teve facilidade para se abrir por ser uma pessoa muito tímida e também porque na época da escola ele sofria bullying por causa do seu tamanho. Ele também tinha dificuldade para falar, ele é um pouco gago, se eu não me engano, e isso trouxe muitas inseguranças para ele, muitos problemas mesmo assim emocionais. Então ele tem muita dificuldade para se abrir e a gente vai ver todas essas questões sendo trabalhadas no livro. Eu acho que foi isso que deixou esse livro tão fofo. Ver esse reencontro dos personagens depois de tantos anos se vendo novamente, eles se conhecendo novamente, né? Porque tanto tempo separados, muita coisa mudou. Ao mesmo tempo que a atração por baixo de todo ressentimento, por baixo de todo ódio, vai surgindo entre eles. É uma história que tem tudo pra ser fofa, porque o personagem, como falei, tem essas inseguranças que a autora vai trabalhar ao longo do livro, que são extremamente assim, que você quer abraçar ele, porque ele é
um amor de pessoa. Ele tem ali algumas atitudes no início que você fica, nossa, que babaca, mas depois você entende por que ele teve essa atitude, então é muito fofo acompanhar mesmo o desenvolvimento dos personagens, mas o que me surpreendeu aqui foi a cena quente. Elliot Fletcher não está para brincadeira, esse livro é extremamente sensual. E ao mesmo tempo que é sensual, é engraçado porque o personagem, como eu falei pra vocês, não teve muitas experiências com mulheres. Então tem coisas que ele não sabe fazer ou ele não sabe se aquilo que ele tá fazendo é correto, se a sua parceira vai gostar. Então tem momentos que ele fica perguntando, posso fazer isso? E são coisas assim, muito quentes, muito sensual, que ele faz meio que nesse ar inocente, mas ao mesmo tempo é meio homem, sabe? Ai, gente, sério, essas cenas quentes são perfeitas. Esse livro, ele me encantou. De cara, não foi um livro que eu consegui me conectar muito no início, eu demorei um pouquinho mais pra conseguir entender os personagens e gostar da história, mas eu senti que do meio pro fim a história acabou me fisgando, eu fiquei totalmente apaixonada pelo livro e recomendo se você gosta de romances de cidade pequena, com essa segunda chance e com bastante sensualidade. Eu acho que Alto Teor Amoroso precisa estar na lista de vocês. Outro livro dessa lista que é, assim, a fofura encarnada em pessoa, mas que também entrega cenas muito quentes, muito saidinhas, é Minha Melhor Parte. Esse livro, gente, desde a dedicatória, desde a nota da autora, você sente que vai ser uma história de aquecer o coração, sabe? Que a gente vai se apaixonar pelos personagens, que a gente vai querer abraçá-los e colocá-los no potinho. Toda essa atmosfera de fofura é quebrada, porque na festa em que os personagens se encontram, vai rolar ali uma cena quente, eles vão dormir juntos e vai rolar, gente, umas putaria muito da boa. Sim, é isso que você vai encontrar além dessa história. Nessa história, nós vamos conhecer a Winnie e o Boo. Eles vão estar na mesma festa de Halloween, porque eles têm amigos em comum. Vão conversar, vai rolar um interesse e, como eu disse pra vocês, eles vão acabar ficando, eles vão transar. Acontece que essa transa de uma noite teve consequências, a Winnie acaba engravidando e mesmo que eles não se conheçam tão bem assim, eles encaram essa gravidez inesperada de uma forma muito positiva e se juntam pra lidar com essa nova realidade. Então é um plot de gravidez inesperada que eu sei que nem todo mundo gosta, mas eu particularmente adoro. Sinto falta de ler mais livros com essa temática, inclusive, então se você tem indicações, deixa aqui nos comentários. Mas o que torna essa história tão especial é que os dois personagens são pessoas com deficiência. A Winnie, ela tem uma mão menor que a outra. Ela nasceu com uma mão que teve mau desenvolvimento, então a gente vê a sua luta diária para fazer pequenas coisas, assim, que seria o nosso básico no dia a dia, que para ela é muito mais difícil porque ela tem uma mão que é um pouco debilitante. Além disso, o Boo, que é o nosso personagem masculino, ele sofreu um acidente e teve que amputar a perna. Então ele tá usando ali uma prótese, ele ainda tá lidando com essa nova realidade, mas também com muito otimismo. Então é um romance que traz um grande diferencial, porque traz personagens com deficiência, que é uma coisa muito rara da gente ver, ainda mais quando são os dois personagens nessa situação. E eles se conhecem de uma forma extremamente aleatória numa festa, vão ter uma responsabilidade muito grande juntos, que é criar um filho, e a autora, ela vai criando toda essa atmosfera, todo esse romance, assim, de muita fofura mesmo, de muitas inseguranças, porque os personagens, eles não se conhecem, eles têm essas limitações físicas mesmo, e a gente vai ver a personagem tentando lidar com todas essas mudanças, porque ela vai ser mãe, ela fica com medo de não ser boa o suficiente, porque ela tem essa limitação. Então, assim, são questões que a autora trabalha muito bem no livro, até porque a própria autora tem a mesma deficiência que a sua personagem, então a gente vê que ela colocou muito da sua própria história no livro. Tem todo esse ar de fofura, assim, que você quer realmente abraçar os personagens, que você torce muito por eles, mas tem aquela pegada quente que deixa a história mais especial ainda. Então, se você gosta de romances muito fofos, assim, gente, de aquecer o coração, mas que também vai te surpreender pela sensualidade, pelo hot, leia Minha Melhor Parte. Eu acho que esse é um dos livros mais fofos que eu li esse ano, se não o mais fofo. E ele também teve que entrar nessa lista, então fica a recomendação. Um dos últimos livros que eu li, que foi o Woody Wise, também foi um dos livros mais fofos que eu li, mas que também me surpreendeu muito. Não me surpreendeu tanto, porque eu já conhecia esse da autora, eu já sabia que ela daria tudo de si nas cenas quentes. Mas como ela faz a mesclagem da parte fofa, que é o Found Family, que são os personagens, esse romance de cidade pequena, com a parte erótica, gente, não tem pra ninguém. Ainda mais porque a Elsie é uma autora que gosta muito de Dirty Talk, que é a conversa suja. Essa conversa suja normalmente surge como preliminar, sabe? Ela vai induzindo os personagens a chegar no ponto da cena quente em si, mas que também serve pra criar uma expectativa no leitor. Por isso que eu gosto tanto das cenas quentes dela. E aqui ela não decepcionou. Nessa história
nós vamos conhecer a Skylar, que é uma cantora country. Ela tá ali passando por algumas dificuldades na sua carreira e ela quer recomeçar, quer criar um álbum do zero. E para isso ela parte para uma cidadezinha lá no Canadá, onde ela vai encontrar com o dono da gravadora que vai produzir esse álbum novo para ela. Só que ela não tem lugar para ficar porque a gravadora não está ainda totalmente instalada e ela acaba ficando em um quartinho na casa do Weston, que é o melhor amigo do dono da gravadora e mora no terreno ao lado. O Weston é pai divorciado de 2 filhos, ele é criador de cavalos, ele tem todo aquele ar rústico de fazenda e é um cara assim muito focado na sua família, muito dedicado às suas crianças, aquele tipo de pai que você queria para os seus filhos porque ele é muito fofo, as interações que ele tem com eles são incríveis e a autora vai trazer muito isso na história. E o legal aqui é que ele também é fã da Skylar, ele gosta demais das músicas dela, é basicamente assim a sua diva, a sua cantora favorita e a gente vai ver esse momento fã dele aí, totalmente apaixonado por estar vendo ela pessoalmente, ao mesmo tempo que ele também vai ajudá-la a se curar, vai ajudá-la a superar a dor e os problemas que ela tá passando. Essa é uma mocinha que tem 26 anos na história e apesar de ser empoderada em alguns momentos, ela tem uma certa fragilidade, uma certa juventude, porque ela foi criada em uma redoma, ela entrou muito cedo na indústria da música, então ela foi criada de uma forma muito privilegiada e a gente vê que parte da sua inocência é em relação a não ter certas vivências que uma pessoa comum teria. E ver ela conseguindo isso na história, ela se desprendendo das amarras, sabe? E descobrindo que ela realmente é, o que ela gosta, o que ela quer fazer na vida dela, é muito legal. É muito empoderador mesmo acompanhar esses dois personagens se conhecendo mais intimamente. É um livro extremamente fofo, porque tem todo esse arco de found family, de pai solteiro. Os filhos do Weston aparecem bastante na história e eles são extremamente fofos, muito engraçados, traz esse ar mais juvenil pra história mesmo. E o romance dos personagens é desenvolvido de forma mais lenta, querendo ou não, eles têm ali algumas barreiras, né, para ficarem juntos, que são impostas por ambos, cada um com seus motivos. Então é um romance que demora mais para acontecer, surge uma amizade antes mesmo de ter algo, né, entre eles, apesar da grande atração. E é isso que a autora vai desenvolver aqui. Mesmo sentindo que esse era um dos livros mais fofos nesse sentido da autora, ainda assim as cenas quentes não decepcionaram. Por isso que ele também entrou nessa lista. Pensa numa cenas quentes, gente, de dar água na boca, de deixar o cabelo em pé, de você querer reproduzir, sabe? Tem muita sensualidade, assim, os personagens realmente exalam tesão. Mesmo sendo um pai, mesmo sendo essa figura que a gente tem meio, ai, nossa, homem de família, o Weston não decepciona, sabe? Ele é saidinho, ele gosta de macetar e aqui a gente vê muito isso ao longo da leitura. Por isso que eu gosto demais dos livros da Elsie, porque ela mistura tudo que eu amo em um romance de cidade pequena, mas ela também traz refresco, sabe? Ela não deixa aquele romance de portas fechadas, muito pelo contrário. São cenas quentes bem explícitas, com muito dirty talk, que é o que eu mais gosto, e ela nunca decepciona nesse quesito. Então fica aí mais uma indicação de livro pra você que gosta de romance muito fofo, mas também com bastante hot. Outro livro que é hot do início ao fim, mas também tem pontos muito fofos na história, pontos assim que você fica, ai, que graça! Gente, é Farejando o Amor. Esse livro, ele me chamou muita atenção desde que ele saiu, porque falaram que era muito parecido com os livros da Elie Hazelwood. E de fato, lembra bastante, mas a maior diferença entre o livro da Elie Hazelwood e o da Lana Ferguson são as cenas quentes. Os hots dessa autora são muito explícitos, tipo assim, muito explícitos. E o legal é que pela capa, pelo enredo, você até espera, sabe? Mas não o quanto você vai encontrar. Nessa história, nós vamos conhecer a Mackenzie, que é uma médica residente, falta poucos anos para ela finalizar a sua residência, e ela trabalha em um hospital que também trabalha um cardiologista muito famoso, que é o Noah. Acontece que ambos são lobos metamorfos, então a gente tem uma história em que os humanos vivem com os lobos. E a Mackenzie, ela tá passando ali por grandes cobranças da sua avó, que quer que ela encontre um marido, um namorado, assim, porque ela já não tá ficando mais jovem, a Mackenzie só tem ela, então ela quer que a sua neta tenha ali um final feliz e encontre um parceiro. E a Mackenzie até que tá tentando, mas a vida não tem ajudado ela. Todos os seus últimos encontros têm sido com pessoas extremamente esquisitas, seja metamorfo, seja humano. Então assim, ela tem tido encontros muito ruins. Por outro lado, nós temos o Noah, que é esse médico cardiologista, e ele também tá passando por uma grande barra no trabalho. Ele não é apenas um lobo metamorfo, e sim um alfa. E vocês sabem que existe todo um estereótipo sobre alfas. São aqueles lobos que têm ali uma certa liderança, que são mais possessivos, com constantes oscilações de
humor. E essa informação que ele deliberadamente escondeu do conselho acaba sendo descoberta. E o conselho fica preocupado pelo fato dele ser um alfa. Então, para tentar lidar com esses receios que surgem aí a respeito da sua conduta, do trabalho que ele faz ou não, ele finge que tem uma parceira. E adivinha quem finge pra avó que tem um namorado? Pois é, gente, a Mackenzie. E aí os dois então vão se encontrar e vão fingir estarem no relacionamento, se tornando o casal mais comentado do hospital. E é assim, gente, é aquele romance dentro do clichê, entendeu? Ele não tem grandes revelações, grandes descobertas. É um livro que você consegue prever o início e o fim, porque é óbvio, sabe? Mas é muito gostoso de você ler, justamente porque mistura tudo aquilo que a gente gosta. Tem essa parte de sobrenatural, que são os lobisomens, todas aquelas questões deles se transformando, da mocinha entrando no cio, porque tava doida pra dar, entendeu? E tem aquela coisa bem esquisita do nó, que é tipo assim, esquisito, mas tudo bem. Enfim, toda essa questão do Omegaverso, que muita gente gosta e tal, mas também tem o clichê de ser uma comédia romântica que se passa no hospital, os personagens são médicos, eles estão ali no fake dating, basicamente. Então, assim, tem os clichês que eu amo e eu acho que a autora ela fez muito bem de juntar tudo isso em um livro com bastante cenas quentes. Pode ser um pouco excessivo, eu acho que esse foi um ponto negativo pra mim, mas se você gosta de romance fofo, assim, com cena tipo do personagem do salvar a mocinha que tá doente e ele pega ela na frente de todo mundo e você fica, ai, que lindo, que fofo. Ao mesmo tempo que depois eles vão estar numa cabana transando igual dois ratos no cio, entendeu? Então, assim, se você gosta desse tipo de livro, de temática, eu acho que Farejando o Amor também é uma leitura maravilhosa, porque tem romance bem fofinho, mas também tem partes muito, muito, muito quentes, e eu acho que é uma mescla muito boa. O último livro dessa lista não necessariamente é um livro fofo, tá, gente? De todos aqui, é um livro que não é fofo, tá? Até mesmo pela temática, mas tem momentos muito fofos. Tem momentos que você fica, ai, que lindo, que fofos, ai, amo, amo, amo. Porém, também tem momentos muito quentes. Os hots desse livro, gente, são maravilhosos. E eu estou falando de Corvo e Cutelo. Esse é o primeiro livro da série Runo's Love, que eu não lembro como é que é o nome em português, tá? Mas é uma série de 3 livros. E os seus personagens, eles são personagens um pouquinho meio macabros. Eles gostam sabe, dessas coisas meio assim de sangue, de true crime. Aqui nós temos 2 personagens, a Sloane e o Rowan. Ambos são serial killers que matam outros serial killers. Então eles têm esse hobby um pouquinho mais esquisitinho mesmo. Eventualmente, o destino dos dois acaba se cruzando, eles acabam se conhecendo e se tornando amigos. E eles resolvem fazer uma competição super saudável, assim. Todos os anos, eles vão marcar um dia pra se encontrarem e eles meio que vão competir um com o outro pra tentar encontrar um assassino em comum. Ganha aquele que encontrar primeiro ou que matar essa pessoa primeiro. Como falei, né, gente, um joguinho super saudável. Só que, tipo assim, fora esses encontros, os personagens vão conversando no WhatsApp, tá? Todos os dias vão trocando mensagens e eles vão se aproximando muito, eles realmente se tornam amigos e tem ali um interesse entre um e outro, entendeu? Só que a mocinha, a Sloane, ela é muito fechada, ela tem ali algumas questões, então ela tem medo de abrir o seu coração pro cara e ser rejeitada, né? Todos nós temos esse medo. Mas o Rowan, que é o mocinho, ele tá assim, de 4 por ela e ele vai fazer de tudo pra mostrar isso. E aí ele tem atitudes, gente, muito fofas, assim, pra mostrar isso, pra mostrar que ele gosta dela, que ele quer ela. Ao mesmo tempo que a história tem esse viés mais macabro, que é mais gore, porque eles vão ter esses jogos onde eles têm ali, e as cenas são bastante gore, violentas, com muito sangue, então é uma coisa meio explícita, mas ao mesmo tempo a narrativa tem essa veia mais divertida e mais fofa, sabe? Então, assim, é uma mescla de muitas coisas que a autora trouxe nesse livro, por isso que eu acho que é uma trilogia tão diferente, tão legal, pelo menos pra mim, porque me impressionou bastante nesse sentido. E ela vai cozinhando o relacionamento dos personagens, né? Porque é um romance que demora pra acontecer. Você vê que os dois se gostam, só que eles não tomam atitudes pra isso, justamente por medo e pelas coisas que vão acontecendo. Só que, obviamente, estamos falando de um romance com serial killers, né? Que são jovens, que gostam de uma coisa aí meio mais hardcore. É óbvio que as cenas quentes seriam nesse sentido. E as cenas quentes aqui não decepcionam.
funcionam, tá, gente? Essa autora arrasou, pelo menos na minha opinião. É aquele hot bem sensual, bem quente, uma coisa meio kink, meio hardcore. Não sei, gente, eu sei que eu fiquei totalmente eufórica com esses dois juntos, porque assim, eles são maravilhosos. Então, pra mim, não é um romance extremamente fofo, mas tem muita fofura. Você vai ver aí as ações dos personagens que refletem muito isso que eu tô falando. Até mesmo no final, quando o Roman vai fazer um pedido pra Sloane, ele faz o pedido assim, mais fofo possível, mas do jeito mais bizarro possível. Só quem leu vai entender a referência. Então assim, gente, eu acho que esse livro é maravilhoso porque consegue mesclar esses dois, né, itens que eu falei pra vocês, e eu acho que também tinha que estar nessa lista. Então assim, leiam Corvo e Cutelo, tô louca pelo segundo volume e eu acho que também vai ser uma boa experiência. E é isso, gente, esses são os livros que eu trouxe pra gente comentar no vídeo de hoje. Espero demais que vocês tenham gostado. Comenta aqui abaixo se você já leu algum desses livros, se você conhece eles por alguma indicação minha, porque o tanto que eu já falei desses livros ao longo desse ano, gente, não tá no papel. Mas se você ainda não leu ele por algum motivo, coloca na sua lista de leituras, eu tenho certeza que você vai gostar e vai se surpreender. Principalmente se você gosta de romances bem fofos, mas com essas veias bem calientes. Eu acho que essa mescla é perfeita, pra mim são os melhores tipos de livros e eu recomendo bastante. E é isso então, gente, a gente se encontra no próximo vídeo. Espero demais que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau, tchau!